Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na Epístola de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículos 11 a 15. Assim está escrito: Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta, e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Esse o texto que vamos meditar, falando sobre a graça de Deus tem se manifestado trazendo salvação a todos os homens. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, seu companheiro, obreiro da obra do Senhor, que ele tinha encarregado de cuidar da igreja que estava na cidade de Creta, algumas coisas ali que precisavam ser colocadas ainda em ordem, e Tito foi a pessoa escolhida para dar sequência naquele trabalho importante. Depois de vários conselhos que Paulo transmitiu para Tito, ele focou aqui como um ponto central a mensagem com a qual Tito deveria trabalhar diante daquele povo, ou seja, qual era o compromisso e a responsabilidade de Tito diante daqueles irmãos e daqueles outros que seriam ganhos para Cristo ali na cidade de Creta. Era que ele se ocupasse com a propagação da palavra de Deus, o anúncio do evangelho proposto pelo Senhor Jesus Cristo. E ele começa esta orientação dizendo que a graça de Deus se há manifestado. Ela tem se manifestado. Quando nós vamos observar sobre a graça de Deus, nós vamos encontrar as qualidades que encontramos na graça de Deus e qual é o resultado desta operação maravilhosa da graça de Deus ter se manifestado. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos encontrar ela nos afirmando que o nosso Deus, ele é a origem da graça, é o Deus de toda a graça. A graça origina-se em Deus. Deus é a fonte única e verdadeira de onde flui, de onde procede, de onde se manifesta a graça de Deus. E partindo de Deus, esta graça, ela tem várias direções aonde ela vai realmente atingir. Mas o ponto inicial, ela nasce com Deus, ela procede de Deus, porque Deus é chamado o Deus de toda a graça. Então, a graça se derrama, a graça flui, a graça se mostra em Deus e pelo seu poder naqueles que ele achar por bem. Então, Deus é a origem de toda graça. Diz-nos o Salmo 84, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão.
Então este é o Deus que opera através da sua graça. Está entrelaçado o amor, a misericórdia, a graça, o perdão, a benevolência de Deus para trabalhar, atingir e mover as pessoas que venham a desfrutar desta graça soberana, desta graça maravilhosa, desta graça abundante, que ela é manifestada. Então, quando Paulo escreve a Tito, ele diz: porque a graça de Deus se há manifestado. Então, esta graça, quando ela se manifesta, ela não se manifesta de maneira inútil, não. Ela tem os seus valores intrínsecos, as direções, os locais, as pessoas, aonde esta graça vai chegar e vai atingir. Nós encontramos, na luz da palavra de Deus, o evangelista João, quando deixou registrado o evangelho de Jesus, ele disse que a graça, a lei, foi dada por Moisés, porém, a graça e a verdade vieram por Jesus. Então, esta graça maravilhosa, que procede de Deus, que é o Deus de toda graça, ele decidiu revelar-se a esta humanidade através de Jesus Cristo, o seu maravilhoso, unigênito Filho, que veio, conforme diz a palavra, cheio de graça. A graça superabundava em Jesus. E ele veio fazer a demonstração desta graça, deste favor imerecido de Deus. Quando Deus coloca à nossa disposição, pelo seu amor e a sua misericórdia, a operação da sua graça, independente de qualquer ato que tenhamos feito ou para merecer. Então, a graça não é distribuída em fator do merecimento, mas unicamente pela bondade de Deus em demonstrar. Por isso que a graça, ela é chamada de favor imerecido. Uma bênção, um bem, um livramento, uma salvação que é colocada à disposição de alguém, independente de qualquer coisa que a pessoa possa fazer. Porque não há nada a se fazer diante de Deus para que a graça dele se manifeste. Ela sempre vai manifestar-se. E manifestar-se a tal ponto de trazer salvação a todos os homens. Então, a graça de Deus, ela está disponível a toda a humanidade. E o propósito da manifestação da graça de Deus é permitir que a salvação perfeita, gloriosa, eterna, maravilhosa, sublime, ela se estabeleça na vida das pessoas. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo a epístola aos Efésios, ele disse: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós. Então, a graça é o meio pelo qual a salvação perfeita, gratuita, oferecida por Deus ao ser humano, para que ele, crendo em Cristo Jesus, através da graça, ele receba de Deus a salvação, a libertação, a transformação, a purificação, a regeneração, a justificação, a santificação. Então, por estes meios é que a graça de Deus, ela vai manifestar-se na vida das pessoas. Então, quando nós entendemos desta forma, diz-nos a Escritura: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Nós observamos aqui que Deus é a fonte de toda a graça, e o Espírito Santo
é o Espírito que ministra esta graça no coração das pessoas, para que eles, então, sejam incluídos no plano e no propósito de Deus para a salvação, o meio pelo qual Deus faz chegar a salvação a cada ser humano na face da terra, que seja levado a Cristo, confessando os seus pecados, confessando a Cristo como Senhor e Salvador. Esta graça se mostra salvadora a esta vida. E as evidências da salvação, elas se tornam muito claras na vida de quem se chega a Cristo pelo convite que ele faz. Então, salvos pela graça. E o Espírito Santo é o Espírito que ministra a graça de Deus sobre a nossa vida. Jesus veio trazer a graça de Deus, veio manifestar a graça de Deus, o Deus de toda graça, o Deus que manifesta a sua graça. E o Espírito Santo vem para ministrar e aplicar esta graça de Deus sobre a nossa vida. E nós, então, ao recebermos a graça de Deus, somos conduzidos à salvação pela graça. Esta graça, ela se manifesta também no Evangelho, porque toda a vida de Jesus, a sua obra, ministério e o seu sacrifício, eles foram fundamentados na graça de Deus. Foi em função da graça de Deus manifestada que o Senhor Jesus colocou-se à disposição de Deus para, com o seu sacrifício, Deus pudesse oferecer a salvação conquistada por Jesus, e o meio é pela graça. E agora, a salvação é através da graça, o meio de se possuir, desfrutar esta graça de Deus é através da fé, que pela graça sois salvos por meio da fé. Então a fé, ela tem que estar ligada para que a graça se manifeste, porque não havendo fé, não tem como a graça se manifestar. Então por isso nós encontramos esta graça maravilhosa, demonstrada na vida e obra de Jesus. E sabemos também que a graça de Deus, ela é grande. Assim como o nosso Deus é grande, é soberano, é maravilhoso, a sua graça, os seus atributos, as suas operações, elas também são grandes. Não há como calcular o limite da graça de Deus, o alcance desta graça. Sabemos que ela é para todos, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, a toda a humanidade, a todo ser vivente sobre a terra. Então, esta graça vem para propiciar a salvação através da pessoa de Jesus Cristo. E esta graça, ela é multiforme, ou seja, a graça de Deus se manifesta de várias maneiras na vida das pessoas. Então, por isso que é uma graça soberana, divina, maravilhosa, salvadora, porque ela vai manifestar-se. E esta graça, ela é suficiente naquilo que Deus propõe realizar em favor do ser humano, para atraí-lo a si, salvando, libertando, transformando e adotando na família divina. Em todas estas ações, a graça de Deus estará sempre presente, como ela é multiforme em cada uma dessas ações, desses processos na nossa vida, para a comunhão plena e final com Deus. A graça de Deus, ela está sempre em atuação no nosso viver. Então, quando nós olhamos aqui, o apóstolo disse, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens.
Então, ao trazer a salvação, ela vai colocar diante de nós os requisitos necessários para a continuidade da nossa vida debaixo da graça. Então diz, ensinando-nos que, renunciando à impiedade. Impiedade era a nossa prática comum, natural da nossa vida, distante da presença de Deus. Com a ação agora da graça de Deus, ela vai nos ensinar como é que se renuncia à impiedade, como é que abandona a prática da impiedade e também as concupiscências mundanas, ou seja, aqueles desejos desordenados, descontrolados, contrários ao propósito e à vontade de Deus, as concupiscências mundanas. A graça, além de nos orientar e conduzir nesta renúncia à impiedade e às concupiscências mundanas, ela também vai nos levar e nos capacitar a vivermos no presente século, os dias em que nós estamos vivendo, em pleno século XXI. Agora, ela vai nos ensinar, ela vai nos conduzir a vivermos de maneira sóbria, justa e piamente. Quer dizer, é um novo viver, é uma nova operação da nossa vida, é uma nova condição para o nosso viver. Viver de maneira sóbria, com seriedade, com lealdade, com temor, de maneira justa, praticando a justiça e de maneira pia. Os que querem viver piamente padecerão perseguições. Viver piamente é viver voltado, devotado àquilo que a graça de Deus opera sobre a nossa vida. Então, a nossa devoção, ela deve ser de maneira piedosa, piamente. É a forma que nós precisamos viver. E a graça de Deus, ela é suficiente, ela é abundante para nos permitir que assim possamos viver. Então, esta graça maravilhosa, nós encontramos que a palavra de Deus diz que todos nós estávamos em pecados, longe da presença de Deus, destituídos da glória de Deus, fora da operação do poder de Deus, mas com a manifestação desta graça maravilhosa e abundante que Jesus veio revelar à humanidade, esta graça, ela tem um papel fundamental, porque a salvação é pela graça. Então, nós encontramos na palavra de Deus que onde o pecado abundou, a graça superabundou. Significa que a graça de Deus, ela foi além dos efeitos do pecado e neutralizou-os e trouxe algo novo para o nosso viver, uma vida plena de comunhão com Deus, sem nenhuma lembrança do passado. Então, esta graça maravilhosa que trouxe-nos a libertação através da salvação. E alguns podem pensar, mas a graça de Deus está aí manifestando-se a todo instante. Sim, perfeitamente. Mas nós não podemos abusar da graça de Deus. Olha o que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Que a graça de Deus ela é abundante. Não, de modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como vamos agora voltar nele outra vez? Voltar a viver daquela mesma forma para que tão somente a graça de Deus torne a manifestar-se em nossa vida. Não, ela já tendo manifestado e tendo feito esta operação gloriosa na nossa vida, que resultou na nossa salvação, agora nós temos que nos manter firmados em Deus, usufruindo desta graça e procurando a cada dia chegarmos mais próximos do Senhor.
Então ele diz, nos ensina a renunciar, mas ensina também a abrir novas oportunidades para uma vida que seja digna do nome do Senhor. E diz-nos, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo isto só se torna possível através da manifestação da graça de Deus. Então, pela graça é criado em nós uma esperança viva, bem-aventurada a respeito da manifestação ou do aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele manifestar-se em glória. Tudo isto são resultados da ação da graça de Deus sobre a nossa vida. Então veja como é importante desfrutar da graça de Deus e saber que pela graça de Deus o Senhor nos ajudou. O apóstolo Paulo, uma certa ocasião, ele disse, eu trabalhei mais que todos eles. Depois disse, não, eu não. A graça de Deus comigo. Então a graça de Deus é suficiente. Quando Paulo estava atravessando por um momento de provação sobre aquele espinho na carne, que ele considerava um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo, ele pediu a Deus que o livrasse. Mas o Senhor disse a ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então a graça de Deus foi suficiente na vida de Paulo para ele enfrentar aquela dificuldade, aquele problema e confiar inteiramente na graça de Deus e seguir o seu caminho. E foi assim que Deus o conduziu. Então aqui nós encontramos que agora fala sobre a manifestação, a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Então, observa quão importante é a manifestação da graça de Deus. Então, esta graça, da qual Deus é o originador, esta graça que é ministrada a nós pelo Espírito Santo, esta graça que Deus demonstrou através de Jesus perante a humanidade, esta graça divina que é grande, é poderosa, é profunda e que ela está inserida nos evangelhos, portanto, a graça de Deus manifesta-se, ela é suficiente e ela é multiforme, quer dizer, ela atua de várias maneiras na vida das pessoas. Então, quando nós entendemos isto e observamos, nós somos levados, então, a concluir que a graça de Deus traz até a nós o perdão, é o favor imerecido de Deus. A graça de Deus, então, traz-nos a salvação, porque somos salvos pela graça. Então, se somos salvos pela graça, por meio da fé, então fé e graça estão unidos para que as bênçãos, a salvação de Deus e as demais venham em nossa direção e nós possamos reconhecer ao Senhor e adorá-lo e glorificá-lo, conforme seja digno do seu nome. Então a graça tanto perdoa como liberta. Libertar, conforme diz aqui, ela nos ensina a renúncia da impiedade e das concupiscências mundanas. Quer dizer, toda aquela prática, toda aquela vida habituada no pecado, que era o nosso dia a dia, agora com a graça de Deus atuando e operando no nosso interior, ela vai nos orientando como é que vamos viver dali para frente e nos posiciona para renunciar, para abandonar, para deixar para trás. E seguir de que forma? Seguir vivendo na presença do Senhor, um dia após o outro, de maneira sóbria,
de maneira justa e de maneira piamente, ou seja, vivendo na piedade, porque a piedade, para tudo ela é proveitosa, e nós somos chamados para exercermos a piedade. Então, a graça vem nos levar por este caminho, para que tenhamos ali a graça de Deus manifestada e a experiência na nossa vida, o que esta graça suficiente, abundante, maravilhosa, profunda pode realizar na vida de cada salvo. Então, todos nós que servimos a Jesus, temos esta experiência maravilhosa da operação da graça de Deus sobre a nossa vida. E não podemos nunca nos esquecer, nada é por merecimento. Não há nenhum mérito da nossa parte. Tudo é pela graça. A graça já se diz favor imerecido. Não, nada nosso é levado em conta na aplicação da graça de Deus. Ela é totalmente direcionada por Deus para o nosso bem. E graças a Deus por isso. Já pensou se a graça fosse manifestada através de merecimentos? Nenhum de nós teríamos merecimentos que fossem aprovados diante de Deus para receber a sua graça, pois dantes já tínhamos demonstrado quem nós éramos: inimigos, ingratos, profanos, irreconciliáveis, irredutíveis. Mas com a manifestação da graça de Deus, nós somos atraídos a Cristo, e em Cristo recebemos a salvação pela graça, por meio da fé, e somos orientados e instruídos a cada dia, através do Espírito Santo, que ministra a graça de Deus sobre a nossa vida e nos leva a cumprir o propósito e a vontade de Deus. Então a graça perdoa, a graça liberta, a graça justifica também, a graça reabilita o homem, que ele está caído, morto em delitos e pecados. O Senhor o restaura, o levanta, o anima, o fortalece e o renova. E a graça dignifica o homem, porque ele perdeu o seu valor, ele perdeu a sua identidade, ficou manchado, embora criado imagem e semelhança de Deus, mas o pecado o desfigurou. E agora, com a graça de Deus, é como que se houvesse o renovar daquele brilho para transparecer novamente pela nossa vida a imagem e a semelhança de Deus, do Deus a quem servimos, o Deus que é o Deus de toda a graça. Este santo, poderoso, maravilhoso, bendito, eterno e glorioso Deus não cessa de abrir as fontes da graça em favor da humanidade, para levá-la à salvação e prepará-la para o encontro maravilhoso nos céus, para desfrutarmos e vivermos com Ele a eternidade como resultado final da graça de Deus sobre a nossa vida. Nós encontramos um hino da harpa cristã sobre a graça de Deus, 205. A letra diz assim: a graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Então, a graça vem de Deus por Jesus. 2. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres aqui. Em gozo, meu choro tornou-se, correndo sua graça para mim. Uma fonte de graça que corre, que jorra para a nossa vida. 3. Mais alta que nuvens celestes, mais funda que profundo mar, a fonte da vida fizeste, na qual nos podemos fartar. Foi o que Paulo disse: onde o pecado abundou, a graça superabundou. Foi mais além, mais alta e mais funda, para que não houvesse nada que se subjugasse e estar fora do alcance da graça. Não,
Tudo está dentro do alcance da graça de Deus. 4. A graça de Deus hoje prova, tu que vives na perdição, pois ela te salva, renova e também limpa teu coração. Então, esta é a graça de Deus, que se manifesta salvadora, se manifesta de maneira gloriosa, trazendo salvação a todos os homens. Ninguém tem a justificativa de não receber a salvação, porque ela é dada de modo gratuito, por meio da manifestação da graça de Deus. Então vamos desfrutar e viver a realidade da graça de Deus operando sobre a nossa vida e permanecendo firmes e fiéis com a graça de Deus, nos fortalecendo, nos animando, nos encorajando. Paulo, aconselhando a Timóteo, disse: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O Deus de toda graça é aquele que manifesta a sua graça sobre nós. Então que possamos viver assim, seguir em obediência ao Senhor, sabendo que a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Deus é o Deus de toda a graça. O Espírito Santo é aquele que administra a graça sobre a nossa vida. A graça de Deus, nós encontramos que ela é grande, que ela é multiforme, que ela está desenvolvida nos evangelhos e que ela tornou-se clara diante de nós quando da encarnação de Jesus Cristo, porque a graça e a verdade vieram por Jesus. Então, por esta graça maravilhosa e plena de Deus, nós estamos salvos por Cristo Jesus, nosso Senhor, aguardando com alegria do momento do aparecimento da grande glória de Deus, da glória do grande Deus e do Senhor Jesus Cristo, que virá ao nosso encontro e concluirá este importante trabalho da graça, nos levando para desfrutarmos a eternidade com Deus. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.